não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, Do canal, tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem, e também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Como eu havia mencionado, o caso da Escola de Roteiristas de Hollywood, chefiada nos anos 40 e 50 por John Howard Lawson, que era um grupo de ativistas comunistas que então orientaram toda a produção de roteiros cinematográficos naquela época. Eu havia sugerido que fizessem uma pesquisa exatamente na linha daquilo que foi proposto na época pelo próprio Lawson. E ele ensinava que o pessoal do cinema que fosse militante ou simpatizante comunista não deveria fazer filmes comunistas, mas filmes normais, do gosto da plateia americana, colocando apenas uma ou duas breves e sutis mensagens comunistas em algum ponto do filme. E pelo que eu estive observando, essas mensagens de fato estão lá e é praticamente impossível encontrar algum filme onde não haja esse elemento. E isto prosseguiu, e quando chegou nos anos 60, isso é, depois de 20 anos do sistema funcionando, então aí o terreno já estava maduro para que mensagens, vamos dizer, ou comunistas ou anti-americanas mais explícitas fossem colocadas no cinema. E aos poucos essas mensagens foram se tornando praticamente obrigatórias. Você não tem praticamente um seriado de TV ou um filme onde você não tenha algum forte elemento anti-americano, que já não parece anti-americano ao público de hoje, tão acostumado que eles estão. Então, por que eu propus esta linha de investigação que este grupo topou? É porque eu fiz isso baseado numa série de preceitos, de método, que eu já tinha explicado naquela apostila, mas que hoje para mim estão até mais claros. O primeiro deles é o seguinte: toda e qualquer ciência ela começa com uma série de distinções a priori, isso é, que não fazem parte ainda do campo daquela ciência, mas que, ao contrário, vão delimitar esse campo e torná-lo possível. Essas distinções, como são a priori, elas não se referem, evidentemente, aos fatos que a ciência vai estudar, mas ao simples campo de possibilidade dentro do qual esses fatos se observam. Então, em geral, esses preceitos eles se constituem quase que de obviedades, mas obviedades que podem ser esquecidas com resultados absolutamente catastróficos. Em ciências humanas, uma das maiores dificuldades consiste na diferença entre o modo pelo qual nós nos observamos a nós mesmos e o modo pelo qual observamos os outros. Nós tomamos consciência de nós mesmos como centros agentes. Isso é, as nossas ações, por assim dizer, partem de um núcleo pessoal com o qual nós nos identificamos, que nós chamamos de eu ou chamamos de meu. Não é isso? E essas ações vão, por assim dizer, de dentro para fora, subentendendo que as expressões dentro e fora não são muito adequadas, elas são apenas figuras de linguagem. Certo? Seria errado você dizer que a psique está dentro do sujeito. A psique, de certo modo, ela é inespacial, ela não contém em si mesma uma referência espacial. Você não tem uma sede da psique. Dizer que a sede da psique é o cérebro é a coisa mais absurda do mundo, porque, quer dizer,
o cérebro ele só funciona se ele tiver todos os dados que ele recebeu do corpo inteiro. Tá certo? Então o cérebro não tem nenhuma autonomia, ele não é um agente, por assim dizer, ele é uma peça de um conjunto. Tá certo? Então nós observamos a nós mesmos como forças agentes ou forças criativas, como centros produtores de uma ação, e observamos os outros como corpos que se movem no espaço. Essa diferença é, vamos dizer, intransponível. Tá certo? Ela é assim, ela é da natureza das coisas. Tá certo? E, evidentemente, quando você tem uma proximidade maior com a pessoa, você tenta, pelo menos, vê-la também como se fosse um centro-agente. Por exemplo, se uma pessoa ama você ou o odeia, tá certo? Você tem a noção de que ela está fazendo isso, por assim dizer, desde dentro. Quer dizer, não é só uma reação epidérmica, não é como um tijolo que cai na sua cabeça, ou um vento que bate, não é uma ação puramente, vamos dizer, impessoal e mecânica. Tá certo? Porém, a impressão de mecanicidade aumenta à medida que aumenta a distância entre você e as pessoas observadas. As pessoas que você não conhece, não é isso? E que você vê não individualizadamente, mas como um grupo, como uma coletividade. Tá certo? Então, quanto maior a coletividade que você está observando, maior é a tendência de esquecer que cada um daqueles indivíduos considerados é um centro-agente também. Ou seja, de que ele tem uma vida interior, que ele tem um para si, um em si e para si. Tá certo? E que, portanto, tanto quanto você, ele supõe que tem razões para agir assim ou assado, mesmo que essas razões sejam falsas. Assim como nós nos enganamos a nós mesmos, os outros também podem se enganar a si mesmos. Mas não é este o ponto no momento. Ou seja, existe algum mecanismo interno íntimo, tá certo? Algum movimento interno íntimo que se expressa nas ações deles. Mas quando você vê as pessoas como uma coletividade, a tendência quase que incoercível da mente humana é uniformizar as motivações na medida em que elas produzem, vamos dizer, uma conduta similar. Mas o erro disso é tão monstruoso que você imagina o seguinte, imagina uma eleição, por exemplo, todos os motivos que as pessoas possam ter para não votar num candidato ou para votar nele. Esses motivos são enormemente variáveis. Né? O resultado que eles produzem é uniforme, ou seja, tanto por cento votou contra o fulano. Tá certo? Mas, de fato, você não sabe por que eles fizeram isso. Né? Para descobrir o porquê, você precisaria escavar um pouco além da uniformidade da conduta e buscar a multiplicidade dos seus motivos, o que é extremamente difícil e se torna realmente impossível quando a análise não parte de um conhecimento que você tem de você mesmo, da sua posição na sociedade, dos fatores que formaram a sua mentalidade e que hoje determinam a sua conduta. Dito de outro modo, uma aguda consciência autobiográfica é a condição de toda e qualquer ciência social possível. Porque, fora disso, você está examinando os seus objetos, isso é, os outros seres humanos, como se fossem apenas coisas. Mas eles só são coisas naquele seu teatrinho mental, onde você é Deus onipotente e os outros são apenas a sua criação. É só nesse teatrinho, né, que as condutas alheias são mecânicas, enquanto as suas são espontâneas e criativas. Na verdade, a conduta de qualquer ser humano, ela provém, vamos dizer, de camadas muito profundas da personalidade dele, que às vezes você não tem acesso. Tá certo? Pode ter um acesso conjectural, mas... Ou seja, a ideia de que as ações humanas têm motivações humanas é um desses preceitos a priori que são absolutamente indispensáveis na ciência social. Ou seja, antes de você realizar qualquer estudo sociológico, antropológico, etc., esta premissa você vai ter que aceitar. E onde você, observando os fatos, tirar conclusões que a contrariem, você está destruindo o próprio método, o próprio preceito metodológico fundamental. Não é isso? É claro que
também nem tudo que você observa nos seres humanos são reações, são ações humanas. Existe um certo coeficiente de reações fisiológicas ou até mecânicas. Não é isso? Então, a gente fala, por exemplo, todos os reflexos condicionados, todos eles existem, mas eles não são jamais suficientes para explicar uma ação humana. E qualquer ação humana, por mais simples que seja, ela contém uma constelação de elementos formadores que não tem como você reduzir a reflexos condicionados. Primeiro, porque essas cadeias de reflexos, elas são impossíveis de reconstituir uma a uma. Você imagina, por exemplo, assim, o ato de você receber uma carta, lê-la e responder. Você imagina a imensidão de dados que entraram em linha de conta só neste ato. E para você supor que todos esses atos foram praticados por reflexos condicionados, seria preciso que algo estivesse condicionado antes. Certo? E, veja, cada reflexo condicionado é adquirido na base, vamos dizer, da repetição e estímulo. Ou seja, para você explicar o simples ato do sujeito receber uma carta, lê-la e responder, que já é complexo em si mesmo, você precisaria apelar a um círculo enormemente maior, tá certo, de condicionamentos recebidos anteriormente. Então, isso é o que se chama em latim explicar obscurum per obscurius, quer dizer, o obscuro pelo mais obscuro ainda. E isso é evidentemente impossível. Quer dizer, só por este fato, nós já vemos que a proposta behaviorista é impossível sob todos os aspectos, inviável sob todos os aspectos, a não ser que ela se limite a estudar aqueles atos exclusivamente que podem ser explicados mediante algum reflexo condicionado acessível, cognoscível, por sua vez, tá certo? Então, em caso de dúvida, vocês leiam o livro The Ghost and the Machine, do Arthur Koestler, que é o livro que enterrou o behaviorismo de uma vez por todas, tá certo? Ele mostra, logo nos primeiros capítulos, ele mostra a impossibilidade de você explicar o aprendizado da linguagem, tá certo? Por reflexo condicionado. E ele apela, curiosamente, à teoria do Chomsky, a teoria da gramática geracional, que está muito mais certa nesse sentido do que o behaviorismo. Mas, você veja, o próprio behaviorismo, isso ele é impossível se você não atribuísse aos seus objetos alguma vida interior suficiente, pelo menos, para eles responder aos reflexos. Quer dizer, se não tivesse vida interior nenhuma, se tratasse, vamos dizer, de meros corpos mortos, eles não teriam reflexo condicionado. Então, vamos dizer, a explicação mais mecânica e mais impessoal possível, mesmo essa, requer a admissão de que alguma vida interior o outro tem. Tá certo? E de que, nesse sentido, ele deve ser semelhante a você. Inversa e proporcionalmente, é impossível você explicar qualquer dos seus atos por reflexo condicionado, sobretudo o desejo de estudar reflexo condicionado. Isso quer dizer, o fato de que o indivíduo se dedique, como você vai explicar que o indivíduo se dedica a uma coisa tão complexa quanto a psicologia por ele ter sido condicionado para isso? Isso é impossível, né? Então, se a ideia, vamos dizer, da redução behaviorista, ela falha com relação à conduta alheia, muito mais ela falha na explicação da sua própria conduta, né? Então, sobretudo, a coisa mais óbvia é que você só pode explicar por reflexo condicionado aquilo que já foi condicionado. E existe uma atividade humana que se chama aprendizado. Tá certo? E o aprendizado é aprendizado daquilo que você não sabe ainda. Então, ele está aberto a reflexos, a estímulos que você ainda não recebeu. Isso é necessariamente assim, tá certo? Então, como é que você vai explicar uma ação por um reflexo condicionado futuro e hipotético? A hipótese de você, o simples ato de você construir esta hipótese, ela por si também não pode ser explicada por um reflexo condicionado. Quer dizer, a expectativa de estímulos não é, por sua vez, um estímulo. Então, tudo isso cria, vamos dizer, extremas dificuldades que, quando explicadas assim, elas são, vamos dizer, são óbvias, são patentes, todo mundo reconhece que elas existem. Porém, quando se trata de analisar
fatos reais do mundo histórico-social, as pessoas esquecem isso com uma facilidade impressionante e por isso mesmo tem uma facilidade impressionante de explicar as ações alheias por motivos simplórios e mecânicos. Por exemplo, em todo vamos dizer, o debate político que deveria, suponho eu, ter como base algum conhecimento prévio das ciências sociais, quer dizer, por que o indivíduo vai discutir política se ele nunca se interessou nem mesmo por ciência política? Então, nesse debate, vamos dizer, a atribuição de motivos simplórios e mecânicos é a regra. Ou seja, a regra é não entender as outras pessoas. Portanto, tudo o que o indivíduo diga nessas condições não significa absolutamente nada, não tem nenhum alcance sobre a realidade e só pode ser entendido nas outras duas claves da linguagem, que é a clave expressiva, onde o indivíduo busca expressar o que ele está sentindo, ou na clave apelativa, onde ele está procurando induzir os outros a uma conduta assim ou assado. Não é isso? Então, o ideal, no caso, é você conhecer tão bem a sua própria história interior, a formação dos seus sentimentos, das suas ideias, e também, vamos dizer, todos os condicionantes sociais que cercaram você desde o início e que determinam, que dão a você hoje uma posição muito determinada na sociedade. Você sempre está em um lugar e não dois. Tá certo? O ideal, então, é você conhecer tudo isso para você aplicar toda esta grade de distinções quando você vai analisar qualquer conduta alheia. Acontece que, neste caso, vamos dizer, a percepção que você tem da conduta alheia, ela começa a ser tão rica que ela se torna inexpressável. E você vai ter que reduzi-la linguisticamente a certos conceitos gerais que forçosamente simplificarão essa conduta, né? E, de algum modo, vão deformá-la. Tá certo? Porém, eu acredito que quando você lê os grandes cientistas sociais, por trás dessas simplificações, você adivinha a percepção complexa e rica que eles estão tendo. Do mesmo modo, quando você lê uma obra de ficção, você adivinha, para além do que está escrito, uma série de sentimentos, expectativas, reações, etc., que têm de estar presentes na mente do autor para que ele escreva aquilo que escreveu. Tá certo? Isso quer dizer, isso é um dos temas do nosso curso próximo aqui, como tornar-se um leitor inteligente. Quer dizer que toda e qualquer leitura tem um coeficiente de adivinhação que vai além de tudo que nós podemos perceber num primeiro momento. Por exemplo, se você está lendo uma narrativa, eu digo, você imagina ou não o cenário onde aquilo se deu. Imagina visualmente ou espacialmente aquilo, às vezes até muscularmente, tá certo? Claro que você imagina. Ora, se você imagina, isso quer dizer que o autor também estava imaginando. E ele pode ter imaginado aquilo de maneira mais parecida ou menos parecida com o que você está fazendo no momento, tá certo? Mas isso se aplica também à leitura de livros de história e de ciências sociais. Por trás de cada conceito abstrato existe uma constelação de imagens. E são estas imagens que dão para o autor, para o sociólogo, para o cientista social, a concretude do que ele está falando. Então isso quer dizer que você varar a teia dos conceitos abstratos para chegar a uma apreensão do imaginário é a única maneira de você escapar do abstratismo total, onde os conceitos se produzem uns aos outros sem qualquer conexão com a realidade concreta. E, no caso das ciências humanas, o abstratismo seria o mais mortal dos pecados. Por quê? Porque não há ação abstrata humana. Não há situações abstratas na realidade. Todas as situações são particulares e concretas. Tudo o que foi feito, alguém fez. Não é isso? Mas, como este treino do imaginário é totalmente desprezado nas faculdades de ciências sociais, aqui também, tá certo? Embora não tanto, o resultado é que as pessoas fazem ciência social, ciência política, na base de uma fantasmagoria de conceitos que se produzem uns aos outros. E isso acaba não tendo absolutamente nada a ver com a realidade, e este é o motivo pelo qual eles falham
ao dever principal da ciência, que é, com base no que aconteceu, prever mais ou menos o que vai acontecer no próximo capítulo. O número de previsões erradas que circula por aí, da boca de altos especialistas, é uma coisa monstruosa. No Brasil são praticamente todas. Eu não vi ninguém prever nada do que fosse acontecer ao Brasil. Há 20 anos eu não vejo isso. Há 20 anos eu não vejo uma análise correta com uma previsão razoável. Eu não vejo isso. Isso se tornou tão raro no Brasil que muitas vezes as pessoas dizem que eu tenho dons proféticos porque eu faço isso. Falando, mas isso não é profecia. Isso aí chama-se ciência política. Ela existe, eu acredito firmemente que existe meios de você conhecer objetivamente, cientificamente, a sociedade humana e, em linhas gerais, você prevê certos desenvolvimentos, não todos, mas alguns. Né? E se não fosse possível isso, então eu não vejo para que dedicar tanto tempo às ciências sociais. Se é para você não conseguir entender nada do que está acontecendo e não prever nada do que vai acontecer, então para que estudar isso aí? Né? Então, por exemplo, quando as pessoas de uma sequência estatística determinada tiram conclusões, eles geralmente erram. Tá certo? Por quê? A estatística é um resultado abstrato muito distante dos fatos concretos e dos agentes concretos. Eles são como o resultado de uma eleição. Você diz, olha, fulano teve tanto por cento do voto, o outro teve tanto por cento do voto. Tá certo? Isso aí é apenas, vamos dizer, uma equação matemática que formula o resultado final. Não descreve absolutamente o processo que está em andamento. Tá certo? Então, mesmo que essas estatísticas revelem para você uma constante, essa constante é apenas como se fosse assim, os picos de várias montanhas. Mas só o pico. Só tem aquela pontinha. Né? E essa pontinha, ela permite a você reconstituir a topografia da região? Não, porque você só sabe a altura das montanhas. Né? Você não sabe do que elas são feitas, você não sabe qual foi a sua formação geológica e você não sabe sequer a largura delas. Né? Então, além disso, você só pega os picos mais altos, você não sabe quantos picos menores existem em volta, então, na verdade, você não sabe coisa nenhuma. Então, o exemplo disso é, por exemplo, o famoso Paul Kennedy, que nos anos 80 publicou, 85 eu creio, publicou o livro Ascensão e Queda das Grandes Potências, baseado na constância da relação entre o crescimento do orçamento militar das nações e seu crescimento econômico. E ele vê que quanto mais crescia o orçamento militar, mais aumentavam as crises econômicas e mais diminuía a produção, por assim dizer. Então, com base nisto, ele vendo o crescimento do orçamento militar americano, ele disse que os Estados Unidos iriam cair na década seguinte e iria subir a União Soviética. Na verdade, o que houve foi a dissolução da União Soviética. Tá certo? E um período de pelo menos 20 anos de predomínio americano quase absoluto, que hoje está entrando em contestação. Mas está entrando em contestação não na área econômica e não na área militar, está na área da propaganda.